De um lado nós temos Clarice Lispector, do outro Conceição Evaristo. Não dava para ser melhor, não tinha como a gente não ter uma mistura tão interessante. Pois puxa a cadeira, senta e vamos bater um papo sobre os contos Maria, da Conceição Evaristo, e Viagem a Petrópolis, da Clarice Lispector. Oi pessoas, eu sou o Aro, boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos fazer uma análise de dois contos que são pedidos no PAS UNB. Se você é de Brasília, está no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o PAS UNB, entre as obras pedidas temos esses dois contos dessas duas escritoras maravilhosas, que é a Conceição Evaristo e a Clarice Lispector. Eu resolvi fazer um vídeo juntando as duas obras, gente, porque eu acho que elas se comunicam, elas se entrelaçam e elas têm muito em comum, embora nós estejamos falando de duas escritoras de épocas totalmente diferentes, de escolas literárias, né? Mas, quer dizer, mais ou menos, que a Clarice já é pós-modernista e a Conceição Evaristo é uma autora contemporânea. Mas existe uma distância temporal significativa entre as duas. E, no entanto, essas duas obras se comunicam muito bem. Inclusive, se você ainda não leu os contos, se você tem preguiça de ler, eu gravei o áudio com os contos, então vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Você pode ouvir os contos, depois você volta aqui e assista a esse vídeo de comentário de análise. Mas se você prefere ler depois também, tá tudo bem, assista aqui aos comentários, depois você já vai ler com todos esses comentários que eu fiz em mente. Combinado? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer um breve resumo de cada uma das histórias para que a gente se ambiente. Maria é um conto da Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água. Aliás, um livro excepcional, que eu recomendo muito que vocês leiam. Nesse conto, nós vamos acompanhar a história de Maria, uma mulher preta, periférica, empregada doméstica, que trabalha na casa de uma família, que dá a entender que é uma família de classe média alta. Ela está voltando do trabalho, né? Na noite anterior foi Natal, e ela está voltando para a sua casa, levando os restos da ceia de Natal. É isso mesmo, gente, levando os restos. Ela está muito empolgada, porque tem entre os itens coisas que os seus filhos nunca tiveram acesso, como melão, por exemplo. E ela fica pensando, será que meus filhos vão gostar de melão? Ela vai para a parada de ônibus para pegar o ônibus para voltar para a sua comunidade, lá onde ela mora. Está incomodada com um corte na mão que ela sofreu, um acidente com uma faca moderníssima que a sua patroa tem, mas tudo bem. O ônibus chega, ela entra no ônibus e vai seguir o seu caminho, aquele caminho que ela faz todos os dias, porque ela segue essa rotina todos os dias. Só que naquele dia, especificamente, o ônibus é assaltado. E Maria reconhece entre os assaltantes um homem que é seu ex-companheiro e, por coincidência, pai de um dos seus filhos. O assalto ocorre, como todos os assaltos ocorrem, e Maria é poupada, né? Até em função de aquele cara que está ali, que é o ex dela, aquela coisa toda, ele não a assalta. Quando os assaltantes saem do ônibus, descem do ônibus, os demais passageiros começam a acusar a protagonista de participar do bando, de ser cúmplice daqueles assaltantes. Não adianta os protestos, ela diz que não tem nada a ver, que ela não participou daquilo, mas ela acaba sendo linchada pelos outros passageiros e quando a polícia chega, ela já está morta. Esse é o resumo do primeiro conto. O segundo conto, que é Viagem a Petrópolis, da Clarice Lispector, está no livro A Legião Estrangeira. Vai contar a história de Mocinha barra Margarida. O nome da personagem é Margarida, mas ela se apresenta para as outras pessoas e a maioria das pessoas a conhece como Mocinha. Nós estamos falando de uma já numa idade bem avançada, que foi trazida do Maranhão por uma outra senhora que prometeu cuidar dela, levá-la para uma casa de repouso e tal. Mas essa senhora que trouxe a Margarida acabou abandonando, porque teve que ir para um outro lugar, deu um dinheirinho para ela e abandonou a mocinha ali no Rio de Janeiro. Não se sabe como Mocinha foi parar na casa de uma família rica, em Botafogo. O tempo passou e ela ficou ali meio que como uma mobília, né, da casa, um objeto que ninguém dava moral, que ninguém dava atenção. Ela apenas existia ali naquele universo. E quando ela era notada de forma meio complicada, porque
era quando as pessoas se sentiam incomodadas com a sua presença, né? Tirando esse fato, se ela não incomodasse ninguém, ela nem seria vista. Mas quando era vista, é porque alguém estava incomodado com a sua presença. Até que um dia a família resolve que não dá mais para ficar com aquela senhora ali, que não tem sentido ela ficar ali. E aí eles arquitetam um plano que é o quê? Mandá-la para Petrópolis, para casa de do filho mais velho daquela família, que já é casado e tal, com a desculpa de que ela poderia ir para lá cuidar do menino, do netinho, né? Do filho daquele cara. Na noite anterior à viagem a Petrópolis, Maria está empolgadíssima, porque afinal de contas a sua vidinha simples, comum, corriqueira, que era muito pacata, vai sofrer um revés. Então, diante daquela novidade, diante daquilo... E ela gostava muito de passear, né? Então, diante da possibilidade de ir para uma outra cidade, de redescobrir novos mundos, ela fica excitadíssima, não consegue dormir de novo, tem um direito, né? Tem uma noite agitada, e no dia seguinte ela é levada a Petrópolis. Só que chegando lá, ela é rejeitada por essa nova família, né? Tanto a esposa, um alemão, quanto o moço que deveria recebê-la, eles acham que ela está armando, ou então eles dizem que ali não tem espaço para ela, que ela não deve ficar ali. O cara dá um dinheiro para ela e pede para ela sair. Ela vai, né, seguir a sua vida, chega a agradecê-lo, né, tamanha a sua inocência, a sua ingenuidade, por aquele dinheiro que ele deu. E ela resolve fazer um passeio antes de voltar para casa, né, talvez da outra família. E nesse passeio ela redescobre um novo espaço, né? Ela descobre ali um novo cenário que ela não conhecia, e ali também ela acaba morrendo. Então nós temos duas histórias que no final as mulheres morrem. Mas daí você me pergunta, o que que essas duas histórias têm em comum? Então vamos começar assim. Nós estamos falando de duas autoras, como eu disse, de épocas diferentes, mas que têm algo em comum nos seus contos, que é o quê? O retrato de mulheres em situação de vulnerabilidade. Enquanto Conceição Evaristo está representando uma mulher periférica, preta e pobre, que inclusive ela faz de maneira muito real, uma vez que ela está falando do seu próprio ponto de observação, né? Porque a Conceição Evaristo, ela própria, é uma mulher preta, foi uma mulher periférica, pobre e tal, que teve que passar por inúmeras dificuldades para chegar onde chegou. Então ela fala com propriedade dessa Maria, porque é o universo que ela conhece. Enquanto que a Clarice, ela também fala de uma mulher em situação de vulnerabilidade, mas já é uma senhorinha. A narrativa da Conceição, ela é mais crua, ela é mais densa, talvez ligada a esse fato de ela estar falando de um universo que ela conhece muito bem. Já a narrativa da Clarice Lispector, o que que acontece? A Clarice escreveu esse conto, ela tinha tipo 14 anos, o que mostra o quão genial ela era, né? Só que você percebe que o narrador da Clarice, ele é um narrador mais empático. Em determinados momentos, a gente consegue perceber que existe por parte do narrador uma certa ternura com aquela senhora que está vivendo aquela situação tão difícil. E essa ternura por parte do narrador, tá, gente? Não das personagens. Que a gente nota nas entrelinhas de Clarice Lispector, não tem no conto da Conceição, que, como eu disse, é uma narrativa mais crua, mais densa, mais porrada no estômago. A Maria da Conceição Evaristo, ela é uma mulher preta, periférica e pobre. Ou seja, ela é uma personagem de fácil identificação, porque, afinal de contas, quantas Marias a gente conhece? Quantas mulheres estão nessa situação hoje ainda na nossa sociedade, né? Inclusive, se a gente parar para pensar, Maria é um nome muito comum que a gente dá para as pessoas que a gente até não conhece, né? Fala, ô, Dona Maria. Esse nome Maria, a escolha do nome Maria, faz a gente acreditar que não tenha sido uma coincidência ou por acaso, uma vez que a Conceição Evaristo está representando uma coletividade de mulheres que passam por essa situação. Coisa que o Milton Nascimento também fez, né, com a sua música Maria, Maria, porque quando ele diz que que a Maria precisa ter garra, precisa ter gana, precisa lutar todos os dias para sobreviver, não é nada diferente do que a Maria da Conceição Evaristo está fazendo. Então a gente pode entender esse nome Maria aí como, sei lá, como uma representação de uma coletividade de mulheres vulneráveis, mulheres pobres e em situação
social bem difícil. Já a mocinha, da Clarice Lispector, é o retrato do abandono do velho no Brasil. A Clarice Lispector, ela escancara o preconceito que o brasileiro tem em relação ao idoso. Ela joga na nossa cara toda a questão do etarismo, que hoje se comenta muito, né? Que é esse abandono do idoso. A mocinha, embora cercada de pessoas por todos os lados, ela vive numa completa solidão, no isolamento total, uma demonstração clara de abandono afetivo em relação aos idosos. Embora sejam duas mulheres em momentos diferentes, em épocas diferentes, em ambientes diferentes, não tem como a gente negar que elas não se encontram no seu sofrimento, na sua situação de exploração e abandono por parte do mundo, da sociedade e das outras pessoas. E cada uma das autoras, claro, a seu modo, acaba nos mostrando o retrato das mulheres que são diminuídas na nossa sociedade. Porque se você observar, a mocinha, na visão daquela família, só tinha utilidade quando eles pensam que ela poderia cuidar do filho do irmão mais velho. Enquanto que Maria, mesmo não tendo nada a ver, ela acaba sendo considerada culpada por um crime que um homem cometeu. Afinal de contas, se ela conhecia aquele homem, ela também era culpada. Uma outra coisa interessante é que Maria, ela é vítima dos seus iguais. Ela é linchada pelas pessoas do seu universo social. Num primeiro momento, claro, ela é explorada pelos patrões, etc e tal. Mas depois você vê que a violência que culmina com a sua morte, ela é praticada por pessoas da sua mesma classe social. Neste momento, Conceição Evaristo meio que coloca em xeque essa questão da humanidade, da solidariedade entre os iguais. Será que numa posição um pouquinho de poder, será que eu ia ser solidário com as pessoas iguais a mim? No caso de Maria, ela não teve essa sorte, né? Ela estava ali entre pessoas do seu nível social, entre pessoas do seu bairro, inclusive, né, que pegavam o mesmo ônibus, e foram essas pessoas que a condenaram à morte, sem direito à defesa, sem direito a um julgamento, porque, afinal de contas, bandido bom é bandido morto, né? A gente ouviu isso tantas vezes e olha aí o resultado. As pessoas não querem parar para ouvir. Também é uma forma de Conceição Evaristo mostrar como que a nossa sociedade está adoecida. Por outro lado, Mocinha é vítima de quem? Mocinha é vítima da falsa bondade das pessoas. Porque pensa bem, teve uma senhora que foi lá e se sentiu no direito, porque ela se achou no direito, né, de vou tirar essa moça daqui e vou levar para cuidar, né, essa senhora daqui, porque eu sou uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. Só que quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela abandona a mocinha à própria sorte. É aquele tipo de gente que não faz caridade pelo amor à caridade, mas sim talvez para se mostrar diante da sociedade. São os falsos bondosos, que a gente vê muito por aí na nossa sociedade. Um outro ponto interessante entre os dois contos, gente, é a digressão. Em Viagem a Petrópolis, nós temos uma história quase linear, o que é algo bem comum em se tratando de Clarice Lispector, né? Porque ela não era habituada a escrever dessa forma de narrativa linear. Mas nesse caso nós temos uma história que vai avançando, sim. Mas em vários momentos há a digressão, que é quando Mocinha sai daquela realidade em que ela está e vai para um mundo de imaginação, de memórias que a gente não sabe se são reais ou não, mas daí ela começa a lembrar dos filhos, do marido, daquela coisa toda. Então vem toda essa memória e aí entra o fluxo de consciência, porque a gente vai montando a história da personagem a partir desses fragmentos. Vale ressaltar que em nenhum momento o narrador confirma se aquilo de fato era real ou não, se ela teve aquela vida ou não. O conto da Conceição Evaristo, embora o espaço temporal seja curtíssimo, porque é só uma viagem de ônibus, ele também vai seguindo uma linearidade, mas a Conceição também usa da digressão, porque quando a Maria se encontra com aquele homem, ela também retorna no tempo, vem a memória de como eles se conheceram, de como ela engravidou, de quando ela deu a notícia de que tinha o filho. Então, há essa fuga também para um momento da vida em que ela foi feliz. Conceição Evaristo finaliza seu conto no ápice da narrativa, quando você está indo pro alto, assim. Geralmente os contos, eles vão, né, e tal. Quando você está chegando no clímax,
ela finaliza a narrativa de forma bem dura, bem rápida, a ponto da gente ficar naquele suspense de segura o fôlego, e aí? E agora? E agora, reflita sobre o que aconteceu. Já a Clarice Lispector, o final da história acontece após um momento de epifania da personagem, né? Epifania é uma característica própria da Clarice, porque quando a mocinha sai daquela casa, da segunda casa onde ela foi rejeitada, ela começa a passear ali por Petrópolis e ela acaba descobrindo um novo universo, um novo ambiente. Aí ela descreve o céu limpo, os pássaros, o verde, o horizonte, e você pensa, nossa, um momento de felicidade e tranquilidade na vida dessa personagem. Ela tá descobrindo a beleza do mundo, e é nesse momento que ela acaba morrendo. Esse foi meu pequeno vídeo analisando as duas obras, a da Conceição Evaristo, né, Maria, e a da Clarice Lispector, que é Viagem a Petrópolis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, dá joinha e compartilha com seus amigos que vão fazer o PAS, terceira etapa. Se você não gostou, que pena. Pode dar um dislike, tudo bem. E compartilha com seus inimigos, tá? Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes, a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui.